7 de maio de 2014. Com protesto pacífico de policiais lá fora, aqui dentro o general Felipão convoca os 23 soldados, os 23 brasileiros que irão para a guerra, que vão defender a pátria no futebol, na Copa do Mundo. Convocação repercute nas ruas da capital paulista. Aqui no Santos, o técnico Oswaldo de Oliveira classifica como coerente a convocação de Felipão para a Copa do Mundo. O lateral Fábio Santos fala do reencontro com o arquirrival São Paulo em um local que não deixa muitas saudades. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Noite de rodada da Copa do Brasil. Palmeiras pega o Sampaio Corrêa. Chuva atrapalhou e Verdão não conseguiu treinar em São Luís. No Pacaembu, São Paulo tenta evitar vexame contra o CRB. E Muricy não revela se Ganso voltará ao time titular. E ainda, único brasileiro vivo na Libertadores, Cruzeiro quer trazer bom resultado da Argentina. E o julgamento da Portuguesa por ter abandonado o gramado em partida da Série B. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! Hoje o mundo conheceu os 23 escolhidos pelo treinador Luiz Felipe Scolari para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Veja todos os detalhes na reportagem de Alexandre Silvestre. Há 12 anos, a véspera da convocação foi bem mais tensa para o técnico Luiz Felipe Scolari, que havia chutado para escanteio naquela ocasião um clamor popular, o atacante Romário. Naquela noite eu tive que improvisar, porque como eu sabia que não ia ser bem recebido no Rio de Janeiro, eu dormi num outro hotel que ninguém sabia. Quando eles foram me buscar pela manhã no aeroporto, eu já estava no hotel da concentração. Ontem eu não precisei fazer isso. Inclusive caminhei ali do hotel que eu estou na Barra, fiz a minha caminhada normal à tardezinha. Mas à vontade, agora em 2014, no Rio de Janeiro, Felipão revelou os 23 convocados do Brasil para a Copa, num auditório lotado com 700 jornalistas. Goleiros: Jefferson, do Botafogo; Júlio César, do Toronto; Vitor, do Atlético Mineiro. Zagueiros: Dante, Bayern de Munique; Davi Luiz, Chelsea; Henrique, Napoli; Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Laterais: Daniel Alves, Barcelona; Maicon, Roma; Marcelo, Real Madrid; Maxwell, Paris Saint-Germain. Meio campo: Fernandinho, Manchester City; Hernanes, Inter de Milão; Luiz Gustavo, Wolfsburg; Oscar, Chelsea; Paulinho, Tottenham; Ramires, Chelsea; William, Chelsea. Atacantes: Bernard, Shakhtar Donetsk; Fred, Fluminense; Hulk, Zenit; Jô, Atlético Mineiro; e Neymar, Barcelona. A única dúvida do treinador estava na defesa. Onde nós tivemos olhares finais e tivemos ontem uma série de detalhes sendo observados por toda a comissão técnica, foi a última indicação para a quarta zaga, para um dos 4 zagueiros. Alguns colegas de imprensa são curiosos. Por que a escolha do Henrique, ex-Palmeiras, atualmente no Napoli? Simples assim, pessoal. Porque é um jogador que eu confio, gosto do futebol dele. Um elenco pouco experiente em Copas. Dos 23 atletas, apenas meia dúzia participou de mundiais. Como nós temos na seleção jovens, eles jogam também por prazer. Eles não são apenas profissionais, eles gostam do que fazem. Então a nossa função é desenvolver nesses jogadores um pouco mais deste gosto e que eles
joguem futebol taticamente equilibrados, corretamente para a sua equipe, mas que também tenham o gosto e o prazer de fazer as coisas porque eles estão ali representando o seu país e jogando futebol. O time do Brasil, que venceu a Espanha na final da Copa das Confederações no Maracanã, deverá estar em campo na estreia dia 12 de junho, a Arena do Corinthians em Itaquera contra a Croácia. Pelo menos é o que parece, salvo exceções. Mas é a base. Hoje também uma das coisas que nós achamos que foi importante foi a montagem da equipe e que todo mundo no Brasil tem mais ou menos 9 ou 10 jogadores que sabem que são esses os que o Felipão escolhe para começar a partida e coisa e tal. São os titulares da seleção brasileira. E essa primeira partida é o jogo-chave para que a seleção deslanche. É diferente o primeiro jogo do segundo. O primeiro jogo dá aquela emoção diferente, daquele frio, aquela dificuldade. Será que vai dar certo? Será que não vai? E tudo mais. E sempre tem a espera do torcedor é muito maior, às vezes, do que aquilo que a gente faz em campo. Uma série de situações que fazem com que o primeiro jogo sempre seja um pouco mais difícil na parte psicológica, principalmente, do que os outros jogos. Enquanto o técnico Felipão lá dentro no auditório convocava a seleção brasileira, aqui fora cerca de 100 policiais federais de forma pacífica cobravam do país do futebol e da insegurança medidas urgentes, padrão FIFA. Questão salarial, questão de estrutura, a gente é nível superior já desde 97 por concurso e é tratado como nível médio desde então. E a gente pede uma reestruturação para que traga as atribuições dos cargos em lei, que a gente não tem, uma reestruturação para que estimule o servidor, que não chegue com 10, 15 anos de serviço, chegue no ápice da carreira e fique mais 15 anos no serviço público sem ter nenhum estímulo de progressão. A sinalização é a pior possível, é parar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Federal, que é no Brasil inteiro, e também a Polícia Civil aqui no Rio. Então, é uma questão de segurança complicada, que a gente está chamando a atenção da população para que tome ciência da causa e que nos ajude. Por quê? Porque na Copa do Mundo nós vamos parar, principalmente a questão de aeroporto, que é muito sensível e uma questão que você vai abrir a porta por tudo que é procurado a justiça, terrorista, traficante de drogas e tudo, e nós somos os únicos que fazemos aquela função lá dentro do aeroporto de imigração. E na concentração do Brasil, quem não seguir à risca a cartilha de Scolari pode se juntar aos convocados da manifestação. Vamos tentar organizar da melhor forma possível. Visitas, todo dia, pai, mãe, filho, tio, cachorro e visita. Não. Vai ser organizado. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, cumpre ou sai da seleção. Pronto, e daí vai para casa e fica lá com o cachorro, com o gato, faz o que quiser. Sensacional, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Obviamente ninguém vai querer ficar com o gato, com o cachorro, vai querer focar na Copa do Mundo, que é o que interessa para esses atletas. Veja só, um mês de competição e você tem que ter concentração absoluta, total no objetivo, que é vencer o Mundial. Não pode desfocar. Sobre a lista, foi até título da minha coluna na GazeteEsportiva.net, na cara do gol, uma lista coerente. Não houve grandes surpresas e era mais ou menos o que a gente esperava. Você pode até questionar, mas o Henrique não foi uma surpresa? Foi uma surpresa se você considerar, por exemplo, o que está jogando o Miranda do Atlético de Madrid. Por outro lado, o Felipão já trabalhou com o Henrique no Palmeiras 2 anos aproximadamente, quer dizer, nunca escondeu a simpatia e a admiração pelo futebol do Henrique. E que, convenhamos, é um bom jogador. Quer dizer, você pode até argumentar que o momento do Miranda é melhor. Eu acho. Só que faz sentido com o que o Felipão pensa, quer dizer, o Felipão confia no atleta, sabe o que ele pode fazer, foi capitão, inclusive, com o Felipão no Palmeiras, é versátil, pode atuar também, assim como o Davi Luiz, no meio, é um jogador técnico, quer dizer, então, vejo com uma certa surpresa, mas não posso questionar a coerência do Felipão em relação ao Henrique. O Robinho, talvez, seja uma surpresa não fazer parte desse grupo? Também pela experiência que tem em mundiais. Mas convenhamos, o Robinho não joga
aquilo que sugere a fama dele há muito tempo. No Manchester City ele não foi bem, no Real Madrid ele já não tinha ido bem, no Milan também ele não está bem. E quando o Filipão o convocou para a seleção brasileira, Chico, eu me lembro muito bem que ele foi discreto, não empolgou, mas também não decepcionou. Foi um rabinho, trabalhou direitinho, simplesmente isso. Para um jogador com o Robinho, se espera muito mais. O William, por exemplo, quando chegou, assumiu e jogou bem. O próprio Fernandinho, quando foi convocado, teve uma chance, marcou um gol, mostrou personalidade. Aí outras posições, você pode até discutir, bom, Vitor e Fábio ou Diego Cavalieri. Acho que não vai fazer muita diferença. Maicon ou Rafinha, acho até que o Maicon, pela experiência, mereceu. Maxwell ou Felipe Luiz, esses são jogadores que nem dá margem para muita discussão. Sei lá, você pode ter um fã ou outro, um simpatizante que fica um pouco mais irritado, mas duvido que alguém banque uma briga numa mesa de bar por causa desses nomes que não foram convocados, não foram lembrados pelo Filipão. Ou seja, obviamente que unanimidade não existe, mas é uma lista que agrada muita gente, inclusive a mim. Não sei você, Chico, boa noite. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Seleção convocada para a Copa e eu vou explicar para você por que o Felipão conseguiu andar tranquilamente lá até a sede, do hotel até a sede. Até fez uma caminhada, deve dar 1,5 km, né? Do hotel até a sede da CBF. Porque também, naquela vez que ele chamou, em 2002, não chamou o Romário, ele teve que se esconder, senão ele apanhava. Porque o Romário era unanimidade nacional e ele não quis levar. Por quê? Porque de lá para cá, são 14 anos, praticamente 12 anos, e o futebol brasileiro empobreceu. O futebol brasileiro mingou, enxugou, emagreceu. O futebol brasileiro está doente. Por isso que a gente não tem identificação nenhuma com essa seleção. Por isso que a gente não discute posição por posição, porque não tem o que discutir, não tem muita opção. O Felipão fez essa seleção porque ele fechou o grupo, aquela família escolar que nós estamos acostumados, a gente está cansado de ver, onde ele passa, ele faz isso e acaba dando certo, né? Ele fez isso dessa vez e tem que confiar nesse esquema para a gente poder voltar a conquistar um título mundial. Mas não somos mais o melhor futebol do mundo. Faz tempo que não somos. Essa que é a grande verdade. Talvez a última grande seleção tenha sido aquela que ele dirigiu em 2002. Talvez. E o jogador que faz a diferença é esse aí, o Neymar. Pronto, é ele que vai fazer a diferença. Não tem mais ninguém que possa fazer. Enfim, está aí a triste realidade do futebol brasileiro. A seleção do Felipão saiu e ninguém, como disse o Celso, e eu concordo com ele, vai discutir no bar que não foi convocado aquele ou esse. Tanto faz como tanto fez. Porque o futebol brasileiro não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Antigamente eu sou da época que saía briga. Quem vai ser convocado? Gerson Rivelino. Nossa senhora, saía porrada no bar. Ou quem vai ser chamado? Quem é o camisa 10? Tostão ou Pelé? E os caras saíam na mão. Não, a 10 tem que ir pro Rivelino. Não, a 8 é do Clodoaldo. Não, senhora. Parava tudo, né, Chicão? Nossa, era uma confusão. Saía porrada. E o Ademir da Guia, nunca chamado. Ademir da Guia é muito lento. Imagina você. A gente se dava o luxo de desprezar um craque que não é o Ademir da Guia. Hoje, quem está fazendo falta nessa lista? Ninguém está fazendo falta. Se bem que eu não chamava esse Henrique e não chamaria o goleiro Júlio César. Eu faria outra coisa. Eu chamaria o menino do Cruzeiro, o Fábio. Botaria ele de terceiro goleiro. O titular, para mim, seria o Vitor, do Galo, que é o melhor, que está em melhor fase dos 3, dos 4, né? Somando aí o Júlio. E o Henrique eu não chamaria. O Henrique é muito fraco para ser jogador de seleção, na minha opinião. No lugar dele, olha aqui que ele deixou. Ele deixou o Dedé, ele deixou o Hever, ele deixou o Miranda. E até o Gil do Corinthians é melhor que esse cara aí. Até o Gil do Corinthians. É muito melhor que esse Henrique. É claro que ele fechou a seleção, o Henrique deu sorte. Nem a mãe do Henrique chamaria o Henrique, se a mãe fosse a técnica da seleção. A mãe chamaria, sim. Não chamaria. A minha mãe, quando eu errava... estava assistindo a convocação, não, tô brincando. A minha mãe, quando eu errava,
na televisão, ela falava assim, pô, você não tem vergonha na cara? Falou aquele negócio errado. Ela me dava bronca. Então a mãe do Henrique deve ter ligado primeiro assim, ó, filha, aproveita bem, porque você não merecia ir para a seleção. Até a mãe dele deve ter falado isso. Não. Porque foi um negócio ridículo. Mas enfim, chamou o cara, vamos ver o que vai acontecer. E vamos parar, ó, falar mais uma coisinha para explicar bem. Os policiais foram aí protestar contra a segurança no Rio de Janeiro, tal. Estava fazendo as contas aqui. A última Copa que o Brasil fez foi em 1950, certo? Certo. Agora fazendo em 2014. Primeira e a E única. única, é. Agora a segunda 64 Copa anos. para os 64 anos. 64 anos. Naquela época lá, o Brasil devia ter o quê? 20 milhões de habitantes? Sei lá. São Paulo tinha o quê? 2 milhões? Então, os problemas nossos cresceram proporcionalmente à nossa população. E não foram resolvidos naquela época do Getúlio Vargas, não foram resolvidos. E duvido muito que a Copa vá ser pretexto para resolver alguns problemas que existem hoje, que se multiplicaram demais. Então, vamos ter um pouco de bom senso quando a gente cobra organização na Copa. Tem que cobrar a organização na Copa. Porque, vem cá, gente, não vamos recuperar 64 anos em 7 anos. Não dá para fazer isso. Nenhum país do mundo é capaz de fazer isso, nem os Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos não precisa recuperar nada, né? Eles mandam demais e têm dinheiro para fazer o que querem. Agora, nós não temos isso, então nenhum país do mundo faz isso. Então vamos parar de cobrar tanto assim, porque não dá, com a pretexto de Copa do Mundo, querer acertar o Brasil em 2, 3 meses. Não vai acontecer isso. Nós vamos morrer, o filho da Michelle vai casar, vai ter bisnetos e o Brasil vai continuar, se bobear, a mesma coisa. Então, você muda o país como? Agora, hoje, na democracia, é votando certo, votando bem. Né? Porque senão o filhinho da Michelle e os meus netos vão crescer e os problemas vão continuar. Daquela época do meu pai para cá, para a minha geração, o Brasil não mudou quase pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Para mudar, para daqui 25 anos a gente ter um país melhor, a gente tem que começar hoje na educação. Hoje. Para daqui 25 anos. E com planos a longo prazo. É. A curto prazo não vai mudar Não nada. vai mudar nada. Então vamos parar de misturar as coisas, porque a Copa do Mundo é só... Quem faz isso é para usar a Copa do Mundo politicamente. Não se deve fazer isso. Eu, na minha opinião, eu acho antiético. Qualquer organização usar a Copa do Mundo para pretexto político. Qualquer organização. Isso não se faz. É a cara do nosso país que está na vitrine. É a nossa cara que está na tela. Né? Se você quer ver a sua cara cheia de retalho, problema seu. Eu não quero. Bom, a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.net é sobre o anúncio dos escolhidos para a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo. Nós queremos saber, você aprova os convocados para a seleção? Sim ou não, Celso? Sim, aprovo, claro. Aprova. Não é muito inexperiente essa seleção? Gente, é o que o Filipão tem trabalhado. Aguenta o baque? Ganhou a Copa das Confederações quando ninguém imaginava, não ganhou? Mas é diferente a pressão, né, Chico? Não, é a mesma coisa. A seleção, claro, a Copa do Mundo tem um outro peso. Então. Mas a Espanha era tomou um gol logo no começo da Croácia, e aí? Pode vir, a Espanha perdeu da Croácia, tudo bem, o problema da Suíça o primeiro jogo da Copa do Mundo passado. O primeiro jogo eu considero sempre o mais complicado, justamente por causa da tensão, da pressão. Isso é natural para qualquer equipe, mas depois, com a sequência do torneio, tende a colocar os nervos no lugar. Eu acho que é uma boa seleção, sim, sem dúvida. Chico? Nossa, tem um nível de jogadores de grande competição. Né? Todos eles têm uma certa técnica, né? E estão em times de ponta da Europa. Isso aí significa que são jogadores que estão prontos para uma competição de nível internacional. Né? E já acostumados às táticas europeias mais modernas, que as nossas daqui. Então, evidentemente, que é uma seleção que o Felipão vai ter que trabalhar o lado mais psicológico que qualquer outra coisa, no meu modo de ver. Porque craque não existe mais. Craque não existe mais. No Brasil, não temos mais craques. Tem o Neymar que é fora de série. Tem o Neymar que é fora de série. E só. Seus caras que é mais ou menos. O Paulinho, que o William, que é bom elemento de surpresa. O William, que aliás, trabalha jogador de meio para frente, o Oscar e o William são os mais ofensivos, os mais criativos. Concordo com você, mas veja que pobreza, né?
há 20, 30 anos atrás, tínhamos Falcão, Sócrates, Cerezo. Aí, há um pouquinho mais para trás, Zico, Sócrates. Fizeram parte da mesma seleção. Falcão, é verdade. O meio-campo de 82 era Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Então, o futebol brasileiro empobreceu. Como o país também empobreceu, se você parar um pouco para pensar. Muito. Então aí não é um fenômeno isolado. Bom, a gente quer saber a sua opinião, se você gostou da seleção, resultado no final do programa de hoje. Ontem nós fomos às ruas de São Paulo ver qual era a expectativa dos torcedores brasileiros para a convocação da seleção brasileira. Hoje, o Gazeta Esportiva foi novamente consultar o povão, mas agora para saber se eles aprovaram as escolhas de Luiz Felipe Scolari. A reportagem é de Adriano Dolfi. O que você achou da lista? Eu não gostei. Por quê? Jô, Marcelo, Fred também não tá com essa bola toda. Achei mais ou menos. Por quê? Porque pra mim não ficou boa. Aí apareceu o Maxwell na lateral, apareceu o Henrique na zaga, o que você achou? Não gostei também. Maxwell não vinha numa constância na seleção brasileira. Henrique, mas tem a confiança do Felipão por ter trabalhado no Palmeiras. Pelo amor de Deus, o Miranda jogando na Liga dos Campeões bem pra caramba, né? Poderia ser o Miranda. Miranda, com o Antônio Carlos, eu acho que o Antônio Carlos é melhor. E de resto, você gostou do ataque? O meia é isso mesmo. O ataque não tem o que fazer. Pode tirar um, colocar outro lá, mas não tem muito o que fazer, não. Temos o Neymar e mais quem? Olha, eu queria o Kaká lá, né? Pois é, o Kaká. Dá só. Que eu achava que ia ser convocado é o goleiro do Corinthians. O nome dele é o cabeludo lá, o goleiro titular. O Cássio, né? O Cássio, isso mesmo. Pois é, o Cássio não foi convocado. Não foi, né? Não. Foi o Vitor do Atlético, o Jefferson e o Júlio César. Vixe, meu padrinho, o Vitor tomou um frango domingo do meio da rua. Vixe, Maria, tá louco. E atacante? Só os que eram. Só os que... Foi o Jô, o Fred, o Neymar, o Bernard. Vixe, Maria. O Jô tá jogando mal com uma bexiga, tá doido. Chama a atenção também o grande número de pessoas que estão desinteressadas em relação à Copa do Mundo e aquelas que levantam questões sociais em relação ao nosso país. Você vê aí quantos morrendo por causa de saúde, o salário é sempre a mesma coisa, não muda nada. Eu acho que a preocupação nesse momento, o país está precisando de uma melhoria, não no futebol, mas na parte do ser humano. Eu não tenho nem condições de estar fazendo estádio. Não tem nem condições, moço. Um monte de gente aí, ó, invadindo prédio, invadindo casa, não tem nem condições de tem que fazer moradia, escola. Muitas crianças sem escola. Tá uma crise no Brasil, ninguém tá sabendo. Tá oculta por causa da Copa, porque ele não pode agora expor agora, porque vai gerar problema por causa da construção desse estádio e depois. Quem vai resolver o problema do nosso país? Será que tem alguém para resolver? Será que o Felipão vai escalar alguns profissionais para resolver o problema do nosso país? Será que a CBF vai escalar alguns profissionais da área para solucionar os problemas do nosso país? Tá vindo aí agora a eleição, tá oculta. Aí daqui a pouco acaba a Copa, aí vai vir a eleição. Aí depois nós vamos ver quem vai resolver o problema do nosso país. Quem? Sei que nós vamos passar a maior vergonha. Depois, quando acabar a Copa, você me para de novo e pergunta. Você vai falar para mim, você tinha razão. Meus amigos, o povo brasileiro não é mais bobo, né? Todo mundo está sabendo que não é com programas engraçados, né, pão e circo, que você vai enganar o povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro está mais consciente do que em outras Copas. De 70, por exemplo. A de 70, por exemplo. Milhões em ação, pra frente, verdade. Brasil. Que os militares souberam usar muito bem, né, a vitória da seleção. É bonita essa música. Para enganar o povo, que a ditadura militar era a grande saída naquela época. Ficamos 20 anos atrasados em relação a outros países do mundo, não pagamos dívida externa, a inflação não parava e assim vai. Então hoje o povo brasileiro está mais preocupado com outras coisas, está mais preocupado com a consciência do país mesmo. O que não funciona, muita coisa não funciona no país. Na verdade, a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Antigamente, por exemplo, na Argentina, os sindicatos funcionam, que é uma maravilha. O sindicato dos pedreiros, vão parar, para tudo, para a Argentina inteira. O sindicato dos metalúrgicos fala, vamos parar, parou. O sindicato dos professores, lá o sindicalismo
é uma forma de luta. Aqui o brasileiro não tem muitas saídas como formas de luta. Então, eu vejo uma insatisfação geral, uma consciência mais social do que em outras Copas. Mas eu não vejo, assim, meios efetivos de luta, a não ser a participação de um protesto. O cara vai lá, dá uma entrevista e fala, olha, não quero Copa aqui, eu prefiro um hospital melhor, um atendimento melhor. Mas falta, eu acho que organização o povo. O povo está desorganizado, está protestando por protestar. Na Argentina tem os sindicatos. Os sindicatos aqui não são muito fortes, mas enfim, sei lá, o Brasil caminha. E agora, isso é legal, o povo ter consciência, mas aqui entre nós, agora é tarde, a Copa é aqui, não tem jeito. Ou a Copa sai ou não sai. E pelo jeito, o bicho vai pegar, Celso. Há interesses distintos, né? Quem é amante do futebol vai ver uma Copa do Mundo pela televisão, no estádio, uma Copa do Mundo bonita. Você vai ver os principais craques do mundo desfilando, o melhor futebol, um espetáculo bonito de se ver em campo, eu repito, na televisão. Só que o entorno vai ser também de muita insatisfação. Pelo menos essa é a expectativa e a gente acabou de ver aí as pessoas falando, há um descontentamento muito grande com os rumos que o país acabou tomando. Quer dizer, e aí fica a pergunta, se tem dinheiro para investir em Copa do Mundo, tem dinheiro também para investir em outras áreas. É tudo uma questão de prioridade. E quando a gente falava em Copa do Mundo no Brasil, a gente pensava justamente na precipitação de obras que eram da obrigação do governo, melhoria da mobilidade urbana, segurança, aquela história toda que a gente já falou e que a gente viu que a coisa não mudou de 7 anos para cá, de quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, até agora, 2 meses da realização do Mundial. Então é compreensível essa insatisfação. Realmente a expectativa de uma mobilização ao redor dos estádios, ela é muito grande, faz sentido. Então são áreas distintas, Chico. E não vejo só uma motivação política, não. A gente viu em junho do ano passado o que já aconteceu nas ruas, é uma insatisfação geral com toda a classe política, diga-se de passagem, né? Pela má gestão do dinheiro público, pela fragilidade do sistema de saúde, pela fragilidade do sistema educacional, pela violência, enfim. O país tem problemas transporte público, quer dizer, tudo isso precisa ser resolvido. Veja bem, quando eu falo política, eu não estou me referindo aos políticos, sim, estou me referindo ao relacionamento que nós temos entre nós mesmos, como cidadãos, entendeu? Então, nós todos habitamos a cidade de São Paulo e aqui a gente não está satisfeito com muita coisa. Não, o Brasil inteiro não está. A gente pode ser assaltado na rua, aqui no Rio de Janeiro. É muito grande a violência. Exatamente. Em Porto Alegre, em Curitiba, lá para o norte, para o nordeste, Manaus, e Belém, enfim. Hoje em dia você não tem mais segurança e confiança para andar nesses lugares. Até Brasília, né, que é um lugar que era até tranquilo de você ficar, hoje você pode ser assaltado no meio da rua. Então é isso que o povo está muito descarado, as feridas estão muito abertas. Agora eu acho que falta organização, porque não tem meio de protesto que seja mais eficaz que o sindicato, mas ninguém fortalece o sindicato no Brasil. Então fica uma coisa perdida. Porque hoje as centrais sindicais estão ligadas com o poder, né? É uma outra situação. Bom, a gente ouviu o povo falando sobre... Então tem que desligar, né? Claro, a gente ouviu o povo falando sobre a convocação do Luiz Felipe Scolari. Está interessado em saber o que disse o Pelé a respeito da lista dos 23 nomes? Eu gostaria de saber, o Pelé nunca acerta nada, né? Vamos ver o que ele fala. Não, ele gostou da lista, tal, mas sentiu falta de jogadores experientes como Kaká e principalmente o Robinho. Ele acha que o Robinho, apesar de não viver um bom momento no futebol europeu, é um jogador experiente que poderia ser muito útil à seleção brasileira. Portanto, ele sente a falta desses 2 jogadores, especialmente o Robinho. Mas, só que tem uma coisa, em termos de futebol, vou criticar o Pelé. Em 74, e está aí o meu querido Zezinho, para não me deixar mentir sozinho, o Pascoal também, o Pelé pendurou a chuteira para não ir para a Copa. Por quê? Porque ele lançou o futebol nos Estados Unidos, com 30 anos de idade. E ele não foi para a Copa de 74. Se ele tivesse ido para a Copa de 74, talvez o Brasil teria conquistado o tri, né? Sei lá o que era lá, seria o tetra, seguido, porque faltou um atacante, faltou um cara da qualidade do Pelé. E aí brilhou a Holanda, do Cruyff, do Neskens e tal, e ganhou a Alemanha. Quer dizer, o Pelé, com 30 anos, área, e foi para os Estados Unidos.
onde ele jogou até os 37, 38 e ganhou money. Então o Pelé não tem muito o que falar, não. O problema agora é o álbum, né? E não tem o Robinho. Não tem o Robinho. Não tem o Robinho e tem a figurinha do Robinho. E tem o Jô, mas não tem a figurinha do Jô. E agora? Agora recorta uma fotinho do Jô e cola em cima do Robinho. Vai fazer um recall, chama Atenção aí, o dono do álbum, proprietários de álbum, para fazer a reposição. Crie vergonha na cara e refaça o recall. Olha, a Copa do Brasil, 2 partidas abriram ontem a rodada desta semana. Na Arena das Dunas, em Natal, o América venceu o Náutico por 3-0 e vai decidir na próxima semana, no Recife, a vaga para a próxima fase. Em Campinas, a Ponte Preta precisou de uma sequência de pênaltis quase interminável para vencer o Paraná e garantir a classificação para a terceira fase. Veja os gols. A Ponte Preta recebeu o Paraná no Moisés Lucarelli e marcou logo aos 7 minutos com o Alexandro de cabeça. No final da primeira etapa, Lúcio Flávio empatou o jogo numa cobrança de falta perfeita. Como na partida de ida, o placar também foi 1-1, a decisão foi para os pênaltis e o time de Campinas foi mais competente, acertando todas as cobranças. Marcos Serrato dispersou para o Paraná e selou a eliminação da equipe. 8-7, Ponte Preta classificada nos pênaltis. A Portuguesa se deu mal no único jogo que aconteceu ontem pela abertura da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time do técnico Argel Fux perdeu do Boa Esporte em Varginha e com apenas 2 pontos em 3 jogos entrou na zona do rebaixamento. Veja os gols. A Lusa visitou o Boa Esporte e tomou o primeiro gol no finalzinho da etapa inicial nesse chute de Pedrinho, que desviou na zaga e encobriu o goleiro Gledson. Já no segundo tempo, a 5 minutos do fim, Alan Dias pegou o rebote e deixou tudo igual em Minas. 1-1. Só que aos 48, no último lance da partida, o Boa Esporte chegou ao gol da vitória na cabeçada de Nilson. E ficou nisso, 2-1. Depois de 3 empates, essa foi a primeira derrota da Lusa na Série B. Meus amigos, a Portuguesa é o retrato fiel do que aconteceu com o futebol brasileiro e o futebol paulista nos últimos 40 anos. Eu me lembro bem que nós tínhamos o Pacaembu, São Paulo construiu o Morumbi, a Portuguesa foi lá e construiu o Canindé. Ah, mas cabia 30 mil pessoas, não, porque saiu, cabia até 40 mil. E o que aconteceu? O Corinthians não tinha estádio, o Palmeiras já tinha o Parque Antártica, enfim. A Portuguesa era um grande time de futebol. E hoje, se a Portuguesa bobear, ela cai para a Série C. E ainda vai ser julgada hoje à noite, agora deve estar sendo julgada, porque ela abandonou o campo na estreia dela na Série B. Então a situação está preta para o lado da Portuguesa. Vamos supor que a Portuguesa caia para a Série C. O que vai fazer com o Canindé? O que vai ficar aquele negócio, aquele monumento, parece o Coliseu. Daqui a pouco vai aparecer o Coliseu. Vai começar a deteriorar, cair as paredes e tal. Só que o Coliseu é desde a época dos romanos, né? Era onde os caras queimavam cristãos e aquela coisa toda. Eram os circos, os gladiadores se pegavam, lutavam contra as feras e tal. Agora, o que vão fazer com isso aí? Vão invadir lá para morar gente, vai ser um caos. E a Portuguesa é um exemplo disso. A Portuguesa hoje pode cair para a Série C. E do jeito que está indo, mal administrado do jeito que está, eu não duvido. E há 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, a Portuguesa era um baita time, com estádio, com torcida legal, sabe? Não tinha esse negócio de grande fabulosa, bater em você, não existia isso. Você ia em jogos da Portuguesa, ver jogos numa boa, entendeu? E era legal ver a Portuguesa jogar. Eu lembro do Cabinho, me lembro do Ratinho, me lembro de grandes jogadores que passaram por lá, né? Isso lá para trás, né? Agora, Enéas, né? Enéas nasceu lá, agora, né? Leivinha, Ivarinho, vendeu todo mundo de lá, né? E agora a Portuguesa está aí, caindo para a Série, se bobear, cai para a Série C. Que fez de fortuna vendendo jogador para fora nos anos 90 e está aí nesse caos que está aí. Bom, falar de futebol internacional, o Real Madrid empatou hoje com o Valladolid em 1-1, permanece em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, mas mais longe do título. O Cristiano Ronaldo deixou o campo machucado, irritado inclusive com a contusão. E na França, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Rennes por 2-1, jogando em casa. Mesmo assim, já tinha entrado em campo campeão, porque o Mônaco também tropeçou no Guingamp, empatou 2-2, portanto, Paris Saint-Germain do Lucas, do Thiago, é o campeão francês desta temporada.
Basquete, ontem pelas quartas de final do NBB, o Franca contou com a força da torcida para vencer por 97-87 o paulistano e empatar a série melhor de 5 em 2-2, forçando o quinto e decisivo jogo. A partida que colocará uma das equipes na fase semifinal acontece na próxima sexta-feira, às 19h. Mundial de Clubes de Vôlei, as meninas do Osasco estrearam bem na competição que acontece em Zurique, na Suíça, ao vencer por 3-1 a equipe japonesa do Hisamitsu. Presta atenção, Celso, agora nesses nomes. Já a equipe do SESI não começou bem. As atuais campeãs sul-americanas tiveram uma parada duríssima e perderam da equipe da casa, o Voleiro Zurique, no tie-break por 3-2. No masculino que acontece em Belo Horizonte, o Cruzeiro conquistou a segunda vitória na competição com o apoio da torcida, que marcou presença no ginásio do Mineirinho. A equipe da casa venceu ontem à noite o Matim Varamin do Irã, é isso, Celso? Isso. Por 3-0 e deu um passo importante na classificação para a semifinal. Daqui a pouco, às 8 horas, a equipe celeste faz o último jogo da primeira fase contra o Belgorod, da Rússia. Isso, Belogor e Belgorod, da Rússia. O Magrão inventou esse nome. Só pode ser, meu. Que nome feio de time. Não, isso aí quer dizer o seguinte, vamos tomar vodka, traduzindo. Ah, então é isso aí, vem enfrentar. Vocês querem tomar vodka? Interrogação. É um nome que se torna a pronúncia fácil depois de umas vodkas. Como que é o nome do time, Celso? Belogor e Bodorog. Belogor e Bodorog. Belogor e Borogodó. Bom, interessante. A bola... Belgorod. Enfim, tudo bem. Só eles sabem o nome desse time. A bola vai rolar pela Libertadores daqui a pouquinho, às 15:50 em Assunção. Nacional do Paraguai e Arsenal de Sarandi fazem o primeiro jogo das quartas de final. Às 10 horas tem São Lourenço e Cruzeiro. Ontem a equipe mineira realizou o único treino em solo argentino. Confira. O Cruzeiro ontem fez o tradicional treino de reconhecimento do gramado do estádio Nuevo Gasômetro, palco do jogo de ida contra o São Lourenço da Argentina pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Com exceção do zagueiro Bruno Rodrigo, que cumpre suspensão, o técnico Marcelo Oliveira terá força máxima para tentar quebrar um tabu logo mais às 10 da noite. Em 3 partidas realizadas nesse campo, a equipe cruzeirense não venceu em nenhuma oportunidade. Estádio bonito, né? É alto, então dá a impressão que vem uma pressão forte da torcida, mas isso não entra em campo. A gente vai 11 contra 11 ali no gramado e vamos fazer um bom jogo. O São Lourenço ainda não perdeu jogando em casa nessa edição da Libertadores. Botafogo e Grêmio foram algumas vítimas do campeão argentino. Mas os jogadores do campeão brasileiro estudaram muito bem o estilo de jogo do adversário, para que possam tentar acabar com essa invencibilidade. Vamos trabalhar em cima disso para que nós não venhamos pecar, não venhamos errar, para que a gente saia com resultado bom. Meus amigos, onde está o marketing, né? Campeão brasileiro, Cruzeiro, contra o campeão argentino, São Lourenço. Pô, bota uma tacinha para disputar, né? Além da Libertadores, uma vaga na Libertadores é legal. Mas põe lá uma tacinha, taça Papa Francisco. Como a rivalidade né? Brasil assim. E Argentina já não vale? Não vale, mas sabe, uma tacinha seria legal. Quem ganhasse levava a taça Paulo, o Papa Francisco. Até o Papa daria uma bênção pela internet, ficaria uma coisa bonita. Mas os caras, a Argentina está... Acho que o Papa é tão fanático torcedor do São Lourenço que ele não perdoaria o Cruzeiro em caso de eliminação da equipe argentina. É melhor deixar o Papa... Mas comungar todo mundo. Né? Fora dessa. Mas que vai ser um jogão? Vai. Vai mesmo. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o São Paulo no final de semana em Barueri. Clássico à parte, a convocação da seleção brasileira foi assunto no CT Joaquim Grava, que recebeu também uma visita diferente. Confira com Adriano Dolfi. De uniforme verde, oficiais do Exército Brasileiro inspecionam o CT Joaquim Grava, que receberá a seleção do Irã na Copa do Mundo. Falando em Copa, no dia do anúncio da lista de Felipão, o lateral Fábio Santos surpreendeu quando perguntado se alguém do Corinthians merecia disputar o torneio. De repente, acho que só o Mano, né? No começo as coisas não caminharam como pensavam, né? Numa Copa América, acho que perdeu. As Olimpíadas acabou não ganhando e óbvio que existe a cobrança, mas agora que estava tomando uma cara, um formato um pouco melhor, né? Eles acharam melhor fazer a mudança. Bom, hoje Mano Menezes comanda o líder do campeonato, que não sofre gols há 7 jogos e vai encarar
o arquirrival São Paulo na Arena Barueri. Acredito que qualquer um dos estádios que fosse teu jogo vai ser um belo jogo, tanto no Pacaembu quanto no Morumbi. Não sei como é que vai ser, acho que as duas equipes também estão acostumadas a jogar em vários estádios aí, e a Arena Barueri também nos dá a chance de fazer um grande jogo, então acredito que não interfere em muita coisa não. E Barueri não traz boas lembranças não ao Fábio Santos. A última vez que atuou no estádio foi no 100º gol da carreira do goleiro Rogério Ceni. Felizmente a gente tem essa lembrança, né? A última vez que eu joguei em Barueri foi esse jogo também. Infelizmente ficou essa lembrança, a gente vai tentar mudar isso, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar o jogo para ficar uma última lembrança um pouco melhor do que foi aquela. E no reencontro entre as duas equipes, por força de um contrato, o São Paulo ficará sem o atacante Alexandre Pato, enquanto o Corinthians não poderá utilizar o meia Jadson. O fator sorte poderá definir o substituto. E o ex-São Paulino Danilo leva uma certa vantagem. Os gols contra o rival podem ajudá-lo na vaga pelo time titular. Eu acredito que o próprio Danilo deva sentir isso também, que tem essa sorte, tem essa capacidade contra o São Paulo de sempre marcar bastante gols. Acredito que ajuda mais a gente do que... Acho que os jogadores de São Paulo não pensam muito nisso, não. Acredito que quando ele fez a maioria dos gols dele, tinha vários jogadores também que não estavam lá ainda, mas para a gente isso muda bastante e é uma muleta aí que a gente carrega com a gente. Só mandando um beijinho aqui. Fala, Chico, antes do beijinho. Antes de mais nada, uma coisinha simples e objetiva. Vai, Corinthians! E volta, Termes. E volta, Termes. Volta. Bom, um beijo pro Gil Jordão, da Lapa de Baixo, que assiste todos os dias o Gazeta Esportiva. Gil, um beijão para você. Um beijão também para o Marcelo Macedo, que faz umas montagens super bacanas do Gazeta Esportiva no nosso Twitter. Arrasou, Marcelão. Para Kelly dos Santos, beijo, Kelly. E para o Francisco Braga. Voltamos a falar da Copa do Brasil. Depois de vencer o 13 da Paraíba no jogo de ida por 2-1, o Vasco decide esta noite em São Januário a vaga da próxima fase da competição. O técnico Adilson Batista falou da expectativa para o jogo, que vai começar às 10 horas. O Vasco da Gama fez ontem o último treino visando a partida de logo mais às 10 da noite contra o 13 da Paraíba pela Copa do Brasil. Com uma série de desfalques na equipe titular, o técnico Adilson Batista vai ter que apostar na garotada do time sub-20. Os jovens atacantes Marquinhos, Thales e Iago foram relacionados e vão para o jogo. Mas a missão da equipe Cruz Maltina não é das mais complicadas. Depois de vencer o primeiro confronto por 2-1, pode até perder por 1-0 e mesmo assim vai avançar para a terceira fase da competição. Um fator de motivação para o time da Colina é o reencontro com a torcida depois de 2 jogos com portões fechados. Sempre importante jogar do lado do torcedor, com o apoio dele, para todos nós profissionais. É sempre gostoso ter o torcedor do lado, né? Cria um clima favorável e a gente espera fazer um grande jogo e retribuir com a presença deles. O Palmeiras enfrenta no Maranhão Sampaio Corrêa daqui a pouco, às 10 horas da noite. Ontem uma atividade estava programada em São Luís, mas o treino acabou cancelado. Veja por quê. O Palmeiras teve dificuldades para treinar na véspera do confronto de hoje pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. A atividade de ontem estava marcada para o campo do Motoclube, local onde nem o ônibus do time conseguiu chegar. Assim, os jogadores foram até o gramado literalmente com os pés na lama. Gilson Kleina não concedeu entrevistas, mas cancelou o treinamento alegando que o local não tinha condições. Mas infelizmente choveu bastante, né, e prejudicou um pouco ali o campo que a gente ia trabalhar. Os desfalques do Verdão para essa noite são os meias Valdívia e Bruno César, o goleiro Fernando Praz. Jogo difícil, Copa do Brasil é sempre difícil. O time de Sampaio é um time muito bom, tá indo muito bem no campeonato, tá disputando também. Então estamos nos preparando muito bem para esse jogo. Depois de perder Allan Kardec para o São Paulo, ser derrotado de virada pelo Flamengo no último final de semana, um revés diante do Sampaio Corrêa definitivamente leva o Palmeiras da lama ao caos. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Santos, amanhã a equipe de OO enfrenta o Princesa de Solimões na Arena Amazônia, mas o assunto bastante comentado no treino de hoje foi a seleção brasileira. Veja com Felipe Sborio.
Logo depois do técnico Luiz Felipe Scolari convocar a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo, o treinador do Santos, Oswaldo de Oliveira, entrou na sala de coletivas aqui do CCT Rei Pelé e classificou como coerente a lista dos 23 escolhidos. Eu acho a convocação previsível e coerente. O encaminhamento do trabalho do Felipe era isso mesmo. E eu estou muito confiante na seleção brasileira, principalmente depois do espetáculo que eu vi ano passado no Maracanã, na final da Copa das Confederações. Eu nunca tinha assistido nada parecido com aquilo. Então eu estou muito confiante na seleção brasileira. Leandro Damião, atacante que não marca há 5 jogos com a camisa do Peixe, era um dos nomes que poderia ser lembrado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Mas Oswaldo já sabia que as chances eram pequenas. O Damião é um excelente jogador, mas desde o ano passado que ele não estava melhor do que os que estão lá. É um jogador que, lógico, que futuramente vai pleitear essa possibilidade. A equipe do Santos viaja da noite desta quarta-feira para Manaus, onde amanhã encara o Princesa dos Solimões. O técnico Oswaldo de Oliveira vai poupar 5 titulares para essa partida: Cicinho, David Braz, Cícero, Arouca e Thiago Ribeiro. Mas Leandro Damião está confirmado. Vencer para evitar uma possível crise. Esta é a missão do tricolor, que precisa reverter a derrota na primeira partida para o CRB por 2-1 se quiser continuar vivo na competição. As informações do tricolor com o repórter Fernando Gavini. Autor do passe para o gol de Ademilson, que salvou o São Paulo da derrota para o Coritiba, Ganso reclamou da reserva e do esquema tático usado por Muricy depois da partida. Pegou mal, ninguém gostou. Eu entendo também a situação do Ganso, a vontade que ele tem de querer ajudar o time, como eu tenho, todos têm essa vontade de querer ajudar o time. Mas nós temos que ter a cabeça tranquila, porque quem manda é o professor, é ele que decide quem vai jogar, porque ele pensa só para o bem do time, para que ele consiga montar o time ideal para aquele jogo, para que possa ganhar. E o que o professor vai mandar desta vez é um mistério. Muricy fez um rápido treino tático antes de abrir os portões para os jornalistas com o time que vai jogar contra o CRB nesta quarta. Os jogadores certamente já sabem, mas o treinador vai levar a dúvida até momentos antes da partida. Se vai atender aos apelos de Ganso e recolocá-lo como titular, ou se vai manter o esquema com 4 atacantes usado contra o Coritiba, com Pabon, Oswaldo, Alexandre Pato e Luiz Fabiano. Eu prefiro sair de lá amanhã com a vitória, independente de qual posição, qual jogador entrar. Eu só quero que quando a gente chegue no vestiário, a gente possa comemorar a vitória. Depois de perder por 2-1 em Maceió, o São Paulo precisa vencer por 1-0 para se classificar. O empate dá a vaga ao CRB, que tenta pela primeira vez em sua história passar da segunda fase da Copa do Brasil. Tem que ser uma noite que dê tudo certo, não dê nada errado. Um passe, um lançamento, um cabeceio, um chute, tem que dar tudo certo para que a gente possa passar, porque nós temos que fazer um gol, nós temos que passar com uma vitória, então vai ser um jogo muito difícil. Não é o que Pato quer que aconteça, mas caso o São Paulo vença por 2-1 o CRB, a decisão vai para os pênaltis. E o atacante não vai fugir da responsabilidade de executar uma das cobranças, mas vai partir para a bola de um jeito diferente depois da última experiência que ele teve nesse tipo de disputa. Foi nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado. Ele deu uma cavadinha que foi facilmente defendida por Dida. O lance decretou a eliminação do Timão e foi o começo do fim da passagem do atacante pelo Parque São Jorge. Que, no entanto, o goleiro Júlio César do CRB não pense que terá a mesma moleza que Dida teve se tiver que encarar Pato nos pênaltis. Se eu for escolhido, eu vou bater e o que eu estiver pensando ali na hora, mas tenho certeza que vai ser um chute muito forte. O Pato já explicou
treinou com o Dida sabe quando ele batia, mas sinceramente, apesar de todas as explicações, eu ainda fico me perguntando o que deu na cabeça do Pato de bater o pênalti desse jeito. Sem dúvida foi a partir dessa cobrança que acabou a aventura dele no Corinthians, que no São Paulo ele tenha melhor sorte, ou melhor, que o São Paulo não precise dos pênaltis contra o CRB para avançar, senão vem aquela pressão, aquela lembrança do Penapolense, Chico. As quartas de final do Paulistão. Aí foi um excesso de confiança, né, Celso? O cara vai bater, acha que tá feito o gol, que vai enganar o outro e acaba quebrando a cara. Agora o São Paulo tem que entrar jogando sério hoje com o CRB. Não pensa que vai ser fácil não, que vai golear de 10, de 5. Não vai acontecer isso não. O CRB vem para jogar fechado, ele joga por um empate e o São Paulo precisa tomar cuidado. Bom, acontece neste momento no Rio de Janeiro o julgamento da Portuguesa pelo abandono da partida contra o Joinville, válida pela primeira rodada da Série B de 2014. Depois do assunto ser debatido durante mais de 3 horas, os auditores do STJD estão votando a punição para a Portuguesa. Por enquanto, os 2 primeiros a darem voto não pediram rebaixamento da Lusa para a Série C, e sim que o clube perca os pontos da partida e seja multado. Mas não estava cumprindo uma decisão judicial. Mais informações sobre esse assunto você vê amanhã no Gazeta Esportiva. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Você aprova os convocados de Felipão? Gente, mais uma vez deu empate. 50% sim e 50% não. 50,8% sim e 49,2% não. Uma diferença de 2 votos aqui na contagem. Então, o povo está dividido mesmo. O programa de hoje termina aqui. Amanhã às 6 da tarde tem mais. A gente se encontra. Um beijo, tchau. E os parabéns para o Sérgio Galvão, editor-chefe do Jornal da Gazeta, fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu amigo. Sérgio, até já. E essa pesquisa nossa rapidinha aí mostra que tanto faz 6 ou meia dúzia. Tchau.